fracos, nós que somos pecadores, nós que somos seres errantes nessa terra, se nós temos boas dádivas para os nossos filhos, se nós queremos sempre o melhor para o nosso filho, queremos sempre dar o melhor até quando não podemos, imagine a Deus se tu pedir o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Eu glorifico o nome do Senhor, irmãos, porque nesse mesmo horário, nesse mesmo minuto, nesse mesmo segundo, há pessoas lá fora que estão dizendo: seja bem-vindo ao pecado. Está dizendo: seja bem-vindo à vida de angústia. Está dizendo: seja bem-vindo à bebida, às drogas, o álcool, a cocaína. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque aqui há um povo separado por Jesus para só glorificar o Espírito Santo de Deus. Para glorificar só o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Por falar em Espírito Santo, eu lembro da passagem de Jesus logo após quando ele foi batizado. Ele passou exatamente 40 dias lá no deserto, em jejum, adorando só o santo nome de Jesus. E Satanás, tirando proveito disso, ele chegou até Jesus e disse: se tu é filho de Deus, tá vendo essa pedra aqui? Transforma ela em pão e mata a sua fome, porque há 40 dias que você está em jejum. E Jesus, o Filho de Deus, olhou para Satanás e com suas palavras sábias, ele disse: nem só de pão viverá o homem, Glória a Deus. mas sim de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. E meditando ali naquele banco ali, eu lembro da passagem de Jó. Da passagem de Jó que você ministrou nessa semana aqui. E eu ouvi. E diz a palavra de Deus que Jó, ele tinha bens materiais que ninguém tinha naquela época. Ele era rico, tinha uma família abençoada, era abençoado por Deus. Tudo que ele pedia, Deus dava. Tudo que ele pedia, Deus dava. E trazendo essa palavra para os dias de hoje, ele não está aqui, mas eu estava meditando ali na vida do nosso pastor Elias Félix de Oliveira, se eu não me engano. E meditando na vida dele, eu vi que há problema nas congregações, há problema na igreja, há problema em sua casa com sua filha, com a sua esposa. E dá uma olhada como ele chega aqui no templo do Senhor, tirando o bigode e glorificando o nome de Deus. Glorificando o nome de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? É nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. E olhando a palavra de Jó, eu vejo que o Espírito Santo habitava sobre a vida dele. Por isso que ele suportou todas aquelas provações. Por isso que ele suportou todas as provações. Ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então você quer dizer, irmão Oswaldo, é isso? Que se eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou salvo?
não, não e não. Se você pegar lá no capítulo 42 de Jó, ele se humilha perante a Deus. E assim como o obreiro Cacá ministrou nessa noite, o obreiro Leís Carlos, você tem que se humilhar e descer mais. Desce mais um pouco, desce mais um pouquinho, irmão. Que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus na nossa vida. Aleluia. Desce mais um pouco, só mais um pouquinho. Entenda uma coisa, não são as coisas materiais que se coloca de pé o homem de Deus, não são as coisas espirituais, não são as coisas materiais, perdão. O que coloca o homem de Deus diante de Satanás de pé é o Espírito Santo, só o Espírito Santo, só. Quantas pessoas já não sentem mais o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quantas pessoas? Quantas? Um monte de pessoas já não sente mais o Espírito Santo de Deus. Já não sente mais. O Espírito Santo, irmão, ele tem uma voz doce, a qual não te deixa enganar. Ele vem no seu ouvido, ei, aí não, você não pode entrar aí. Ei, você não pode fazer isso. O Espírito Santo é uma voz adocicada que vem no seu ouvido e te tira, te desvia de todo o mal, assim como desviou a vida de Jó. E Deus me deu uma palavra para trazer para vocês nessa noite, para todos vocês, Aproveita que essa tá fresquinha. Lucas, capítulo de número 15. E versículo de número 11. O filho pródigo. O tempo já se avança e para adiantar, a palavra de Deus diz que havia um homem que tinha 2 filhos. E um dos seus filhos disse: pai, eu quero a parte da minha fazenda, da fazenda que é do Senhor, perdão. Eu quero a parte, porque eu vou sair desse mundão afora aí. E todas as vezes que eu olho essa mensagem, Deus não me deu uma visão como me deu hoje. Ele foi se afastando. Ele pegou tudo que o seu pai te deu. Ele te deu tudo que o seu pai te deu. E foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando da presença de Deus. E o que eu quero dizer com essa palavra hoje é que tem muito crente que não sabe ser abençoado. Recebeu a bênção, sumiu. Tem muito crente que não sabe ser abençoado. Tem muito crente que não sabe ser abençoado, irmão. Deus dá a bênção e ele foge. Eu imagino a vida daquele jovem nas ruas, cheio da grana. Ele cheio da grana, ele curtiu muitas baladas, ele curtiu muitos pancadões, ele curtiu muito pagode. Ele curtiu tudo que o mundo tem de oferecer. Ele curtiu. E nesse curtir, eu acredito que muitos amigos ficavam ao redor dele. Sabe por quê? Porque além de ele estar cheio da grana, tem um monte de gente que está sem o Espírito Santo e quer acompanhar esse rapaz aí.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor em Lucas 15, a partir do versículo 11, que o dinheiro acabou. E eu acredito que nesse que o dinheiro acabou, o povo, os amigos sumiram e ele ficou só. Diz a palavra dele que ele se encontrou só e com fome e sem dinheiro. E ele foi procurar um emprego. E a única coisa que ele achou foi alimentar os porcos. E diz a palavra do Senhor que ele anseiou comer a comida junto ali com os porcos, lá na lama. Isso que Satanás quer com todos nós. Ele quer ver nós com a cara na lama. Ele está sempre disposto a nos dar uma rasteira. Eu tenho que ser sincero com você. Quando você der uma brecha para ele, ele não vai ter dó de você. Ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, para ver você na lama. É Deus, é verdade. Ele não descansa sequer um segundo para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para destruir a sua casa. Ele não descansa nenhum segundo. Nenhum segundo ele descansa. Nem um segundo. E o que eu quero dizer com essa palavra aqui, o Espírito Santo com a sua voz doce chegou no ouvido. Ei, rapaz, lembra do seu pai? Ele dava tudo que você queria. Lembra do seu pai? Ele estava contigo nas horas de dificuldade. Ele estava contigo nas horas da sua angústia. Lembra do seu pai? Vai lá, pede mais uma chance com ele. E diz a palavra do Senhor que ele foi. Ele disse: eu vou atrás do meu pai. Mesmo que eu não seja digno de ser chamado de filho dele, eu vou atrás do meu pai. Sabe por quê? Porque o meu pai, ele pode me dar uma comida digna para comer e não a dos porcos. E diferente de que muitas pessoas pensam, ele voltou e o pai o abraçou de volta. O pai disse: eis aqui eu que quero você na minha casa, porque tudo que tem aqui é meu, teu, nosso. Glória a Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite, eis aqui, seja bem-vindo, Espírito Santo. Esse tema foi Deus que me deu quando eu estava meditando na palavra do Senhor. Eu falei: pastor Wagner, coloca lá para nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, que a igreja vai ter uma surpresa nessa noite. Glória a Deus. E a voz do Espírito Santo sopra aqui no meu ouvido. E eu tenho uma coisa especial para todos vocês nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Daqui pra cá, só as pessoas que querem voltar a sentir o Espírito Santo de Deus. Daqui pra cá, não tenha vergonha não. Eu sou um jovem igual a você. A palavra diz, de Deus diz que eu e você somos iguais perante